Vamos ver se vai, né? A gente tem que fazer uns esqueminhas aqui. Vou jogar essa parte para cima. Vamos ver se vai. Atenção, atenção. Oi? Não? Não foi. E Marquinhos! Pode, tem que ir direito, né? Direito. Hoje é a última aula desse semestre. Então, depois a gente volta só no primeiro domingo de agosto. É isso mesmo? Quando que vai ser? Deixa eu ver aqui. Vai ser no dia... Que dia? 6. Então a gente para aqui e volta no dia 6 de agosto com outro tema e outro assunto. Então, vamos lá. Onde está o controle? Está aqui, está aqui. Então, deixa eu mudar o ponteiro. Aí, vamos lá. Fechando, então, esse assunto, acho que é uma aula para fazer realmente o fechamento, né, desse conteúdo de 4 estações. E eu lembro que, acho que na primeira aula, eu coloquei exatamente esse slide aqui com esse versículo, né? É óbvio que Amós, né, nesse texto que a gente está vendo aqui, não está falando de casamento, é outro contexto lá, né? Bem diferente, inclusive. Mas eu acho que a pergunta, ela vale, né, para esse contexto de casamento igual, sim, né? Que é, dá para andar duas pessoas, né, um casal, se não tiver de acordo, né, se não tiver concordância entre eles, né? Difícil, né, Marquinhos? Pode andar por um tempo, mas não dá para andar o tempo todo, né? Porque fica mais difícil, fica mais complicado. E a pergunta que eu faço é: o que é necessário para as pessoas, um casal, estar de acordo? Estou olhando para o Marquinhos, vou perguntar para o Val, que está lá atrás, escondido atrás do Paulinho. Daqui, né? Escondido atrás do Paulinho. Né? O que é necessário, né, para dois andarem de acordo? Eu acho que tem que ter compreensão um com o outro, tem que ter humildade, estar sempre dialogando e sempre na presença do Senhor. Porque quando nós estamos na presença do Senhor, as bênçãos de Deus estão sobre a gente. Então, a gente sabe o que é o correto, o que é certo, o que nós devemos fazer, principalmente para agradar a Deus. E sempre estar com o manual nas mãos, aprendendo mais. Porque quando nós lemos a Bíblia, começamos a ler e aprender, e aí começa a compreender realmente o que é a vontade de Deus no casamento, né? Porque quando você não compreende a vontade de Deus, é difícil dar certo. Muita briga, discórdia, mas aí você tem uma aula que você falou sobre. Eu estava até pensando sobre o que será que Jesus faria nisso? Então, a gente, no casamento, eu acho o seguinte: Jesus, será que Jesus faria isso com a minha esposa? Será que ele fazia isso quando conversando no lugar? Então, eu acho que é isso, é andar com Jesus sempre. Sempre. Não é assim, hoje eu estou com Jesus, amanhã, não sei, não. É sempre. Se você não estiver com Jesus sempre, pode ter certeza que dá certo. Não dá certo, não vai, né? Não vai. E é engraçado porque ao longo dessa série a gente foi falando de vários elementos importantes em cada uma dessas estações, né? A gente falou sobre trabalhar, foi o caso de Jacó, né? Jacó trabalhou para poder ter casamento com Raquel, né? A gente também falou sobre respeito, sobre equilíbrio, sobre corrigir aquilo que não está bem, manter aquilo que está funcionando, sobre lutar, né? Mas uma das coisas que a gente percebe, né, ao longo do casamento é que muitos dos problemas eles
acontecem porque a gente não combina o jogo. Não combina o jogo. O casamento não é só a data que a gente entrou na igreja, fez a cerimônia, assinou o papel, né? Aquilo ali não é o casamento, não é aquilo. Né? Aquilo ali é só uma cerimônia, né? Um momento dentro dessa história. E seja antes deste momento, onde a gente assina ali a certidão de casamento, ou depois que a gente já está casado, o que acontece é que as pessoas não combinam o jogo. Eu vou explicar o que eu quero dizer com combinar o jogo. E isso serve para a gente hoje, já nesse momento. Combinar o jogo é o seguinte, né? A gente está trilhando um relacionamento, vai perguntar, olha, se a gente passar por uma crise financeira, como que a gente vai agir? Isso é combinar o jogo. Como que a gente vai fazer? Porque quando você não combina e a coisa vem, já que ninguém combinou, toda reação vale, porque não tem jogo combinado. Né? É igual quando você vai jogar futebol, né, Paulinho? Você divide e fala assim, ó, com camisa e sem camisa, né? Quem vai ser o goleiro, né? Quem que vai jogar na frente, quem que vai jogar na zaga. Você combina o jogo, né? Porque no final das contas, você entrou ali para ganhar. Ou pelo menos para se divertir, mas minimamente dentro de uma certa, né, dentro de uma certa regra, né? Então, o jogo está combinado. Então, quando vem uma crise financeira, como que a gente vai reagir? Ninguém pensa nisso, não é verdade? A maioria das vezes, deixa a vida levar, né? Se a gente tiver algum problema de saúde, como que a gente vai lidar com isso? Se eu, nessa jornada, me desanimar, como que você vai me ajudar? E se você se desanimar, como que eu vou te ajudar? Ou como que você quer que eu te ajude? Quando chegarem os filhos, como que a gente vai educar? Como que a gente vai cuidar? Se alguém ficar desempregado, como que a gente lida com essa situação? Vocês percebem que, né, esse acordo, andar dois de acordo, implica em combinar essas coisas, em discutir, de preferência antes que elas aconteçam, né? Porque é nessa hora que a gente descobre exatamente qual que é o pensamento do outro, ou pelo menos combina o jogo. Se lá na frente acontecer diferente, a gente pode voltar e dizer, olha, estamos fazendo diferente daquilo que a gente combinou. A gente entendeu que podia ser de um jeito e estamos fazendo diferente. Se esse diferente for melhor, ótimo, né? Sempre é bom quando é melhor. Mas quando esse diferente é ruim, né? Nessas horas é que as coisas ficam instáveis, né? Ficam complicadas. Uma vez o Wilson estava comentando que por mais que a gente tenha, né, um relacionamento com a pessoa, né, no namoro, né, quando você casa, você descobre coisas que você nunca imaginou, né? Eu estava comentando uma vez no café, né? Nossa, mas essa pessoa não era assim antes, né? Que parece que muda a chave de uma hora para outra. Por isso que tem que combinar como que a gente vai lidar com certas situações, de preferência antes que elas aconteçam. Né? Eu acredito aqui que talvez a grande maioria, né, nunca combinou esse jogo. Né? Já combinou, Paulinho? Nunca. Então dá para combinar agora. Né? Entra na quadra e vai, né? Dá o seu melhor e vai. Mas tá aí uma das coisas que a gente precisa pensar, né? Como que a gente faz quando a adversidade chegar? Porque ela vai chegar. É parte dessas estações que nós vimos, né? Os bons momentos e os momentos difíceis também. Então, como que a gente combina esse jogo? Né? Me diz o que você espera de mim quando a gente estiver passando por uma crise financeira. A gente vai cortar o quê se a gente tiver que cortar?
A gente vai abrir mão daquela viagem, daquele passeio, daquela regalia que a gente gosta. Como que a gente vai tratar uma situação assim? Isso é combinar o jogo. Quando não se combina o jogo, que vem a adversidade, está todo mundo despreparado para enfrentar. E toda reação ela pode ser mal interpretada, né? Porque e também a falta de ação, né? Porque às vezes você age, mas também deveria agir, não age. Então, é super importante ter esse olhar. O maior erro que acontece quando uma pessoa entra no relacionamento é só ver o lado romântico da coisa. Que o lado romântico, né, é querer agradar, é estar junto, é passear, é curtição, vamos aproveitar. Não está errado. É o lado romântico do relacionamento. Faz parte disso. Mas além do lado romântico, tem o lado realista do relacionamento, né? Quer dizer, olha, assim, né? Diga lá, Wilson. E a divergência de opinião, né? Quando eu conheci a Andréia, eu era de uma outra, infelizmente eu era de uma outra religião. Quando eu entrei na família deles, que eu falei, né? Eu falei, olha, eu vou em certos lugares. Eu me lembro muito bem que não só ela e também a mãe dela, né? Não criticou e nem falou mal, assim, pela, olha, assim, eu também errado. Não. Eu me lembro que todos os domingos ela me chamava, né? Olha, vamos lá, vamos lá conhecer pelo menos, né? E um certo dia, eu sempre levava eles e deixava na porta da Renascer de Alphaville, né? Eu olhava e falei, eu não entro, né? Hoje não. Hoje não. E um dia eu parei e aquele louvor me cativou. Ele entrou dentro de mim e eu falei, meu, deixa eu entrar aí. Só que eu tava de bermuda de chinelo, eu falei, deixa eu entrar aí dentro de jeito. Aí a dona Alva falou, não, você pode entrar de você. Eu falei assim, daí daquele dia em diante, eu já fui tentando me desligar da onde eu ia, né? Então, assim, a opinião ali foi, e o tratamento, né? E até mesmo a maneira de ser dele foi muito importante ali. Você, aí um grande respeito, né? Ó, você sabe que você está no caminho errado, né? Mas a gente vai deixar você ver e decidir, né? Deixar você encontrar o caminho certo. Exatamente. Sem colocar pressão, Sem julgamento. julgar. Né? Com o Val aconteceu uma história parecida também, né? A Sinara ia na igreja, você... Ela estava na Renascer também, e eu era Assembleia. Aí eu já fui lá visitar e aí eu falei, não, ela não ia para a Assembleia. Faleceu. Eu fui com você na Renascer, eu fui. Aí, então eu falei assim, vai porque ela não vai nunca no lugar dela. Então você vê, eu vou com você. Estamos juntos até hoje, continua até o final. Até o final. Até o 100 anos. Até onde Deus permitir, vai, né? E é curioso, gente, porque essa questão de combinar o jogo, né? Que eu estou comentando com vocês, de olhar para essas situações e pensar, bem, como que a gente vai lidar com uma questão como essa? Na prática, a gente nunca pensa, né? Como eu falei para vocês, a gente está sempre na questão romântica do relacionamento, que é não fazer dar certo, a gente se gosta, a gente, né, quer ficar junto, mas, né, o lado realista é o lado que realmente, né, aparece. Assim, e é a falta dessa discussão que traz toda, né, um desgaste dentro do relacionamento, porque o casal não discute antes, discute durante, e durante você não tem mais o que fazer, já está acontecendo. Então o desgaste acaba sendo pior. Então, combina o jogo, né? Diz, bem, como que a gente vai lidar? Por exemplo, se os nossos filhos, que hoje estão na igreja,
Estão crescendo. Se amanhã eles decidirem sair, como que a gente vai lidar com a situação? A gente, como que a gente vai reagir com isso? A gente vai orar, a gente vai aconselhar, a gente não vai falar nada, a gente vai, né, deixar acontecer. Como que a gente vai lidar com isso? Então, essa é a importância de combinar esse jogo. Então, todo momento a gente está sujeito à mudança das estações. Elas não são certinhas, programadas como as estações do ano. Às vezes você pode ter uma estação, né? Você está lutando, daqui a pouco vem uma fase boa, mas depois volta a luta de novo, e você fala, meu, nem mal sair daquela dificuldade, já chegou outra. É a realidade. É a realidade. Por isso que a gente tem que saber que todo casamento tem a sua história. Não dá para generalizar. Aquilo que funcionou para um pode servir de inspiração para o outro, mas não quer dizer que vai servir como uma luva, né? Ah, eu passei por isso e fiz isso, faz aí que vai dar certo. Talvez não dê, né? Porque é outro contexto, é outra realidade, é outra situação. Então, o mais, né, importante nisso tudo é quando a gente está dentro dessa história, né? Lembra que a gente comentou da história lá na primeira aula, né? Você traz uma pessoa para construir essa história com você, né? Seguir nessa jornada, né? Tudo isso acontece, mas Deus, ele precisa participar dessa história. Eu acho que aqui tem uma questão que é fácil a gente perder a mão. É deixar Deus para fora, né? Deixar Deus apenas como um espectador dessa história. E ele precisa estar envolvido. Então, é para ele que a gente precisa pedir sabedoria, é para ele que a gente precisa pedir direção, né? É para ele que a gente precisa colocar o casamento nas mãos. Falar assim, olha, coloca aqui meu casamento nas tuas mãos, porque tem coisas que eu ainda não sei resolver, mas eu sei que o Senhor pode dar sabedoria, né? Então, trazer Deus para participar dessa história. E outro aspecto que acontece de ter muita falha é a impaciência de ambos os lados. Nós não somos pessoas prontas, porque se fôssemos pessoas prontas, a gente já nasceria adulto, já com a cabeça de adulto. Nós somos pessoas que construímos a nossa visão de mundo, né? Desde o comecinho lá dos primeiros anos, a gente até a idade adulta e terceira idade, a gente está aprendendo coisas, né? E às vezes a gente falta um pouco de paciência com esse aprendizado, porque a gente quer que a outra parte desse relacionamento, né, outra peça dessa história, venha perfeita. E vem cheio de arestas para parar, né? Vem cheio de rebarbas que precisam ser tiradas, né? E, e é onde as pessoas se frustram, porque acham que vai vir como uma luva, né? Sabe a luva que você encaixa na mão, né? Às vezes aquela luva, ela tá curta, ou ela tá folgada, ou ela tá com furo, ou ela tá descosturada, enfim, ela pode ter suas falhas. E a gente tem que aprender ao longo dessa história a aperfeiçoar o nosso relacionamento. De que maneira? Aperfeiçoando um ao outro. É fazendo com que o outro seja uma pessoa melhor com você junto, tá? E transparência é uma coisa fundamental. E aqui tem uma questão que eu acho que é super válido a gente discutir, né? Transparência não é jogar na cara. Eu acho que transparente é você falar as verdades, doa quem doer. Então, transparência é você. Pensa no.
O cenário físico, você vê o outro lado. Uma coisa transparente significa o quê? Você põe aqui na frente, você está vendo o outro lado. Você está vendo o que tem do lado de lá. Essa parede não é transparente. Se fosse, a gente saberia o que está acontecendo lá, quem está passando, se tem gente, se não tem. Transparência é ver esse outro lado. É dizer o seguinte, olha, essa forma que você está conduzindo não me agrada por isso, por isso, por isso, por isso. O que a gente pode fazer? Você percebe o discurso? Não? O que a gente pode fazer? O jogar na cara é simplesmente joga e fala, ó, se vira, resolve, melhora, corrige. E na prática, gente, e venhamos e convenhamos, né, que eu acabei o material, venhamos e convenhamos, ninguém gosta de ser confrontado, não é verdade? Ninguém. Os homens, principalmente, né? A mulher truca, né? O homem já fica indignado. Não, já se viu porque não gosta. Não gosta. Fala, Val. O casamento eu gostava de pegar meus coisas, tirar chinelo de praia. Ele, 1 mês, 2 meses casado, eu ia pegar minhas coisas, não estava no lugar, eu comecei a me estressar. Falei, meu Deus, não dá certo, a gente não vai dar certo, não. Como assim? Eu falei, não dá, eu estou acostumado sozinho, tá? Eu gosto de tirar minhas coisas e tal. Aí você falou, aí sentamos a conversar aqui, um casamento é diferente agora, eu quero as coisas arrumarem, tá? Aí ficando mais de começo, 3 meses, assim, eu fiquei já estressado, porque já voltar atrás, eu quero ficar solteiro. Pelo menos você achava as suas coisas, né? Eu estressei, foi o que a gente fez antes, né? Teve conversa, né? Mas depois de 3 meses, a gente na casa de Deus também, né? E aprendendo. Graças a Deus foi caminhando, mas no começo passa assim, 2, 3 meses, é a mudança de casa. E aí eu vi como que ela era, e eu também realmente. Então aí E aí vai. vai aprender, né? Não é tipo, você fala assim, tem 5 anos de casado, mas não é assim, teve todas as situações aí, né? Várias etapas financeiras, né? Questão financeira, tem várias, né? Se a gente realmente não conversar, tá certo. E vai continuar tendo, porque o relacionamento ele é vivo, ele é dinâmico, né? Capaz. Mas uma das coisas, e agora eu vou começar um gancho com o próximo tema que a gente vai falar lá em agosto. Uma das coisas que eu acho que é extremamente importante da gente refletir é como esse espelho que está aqui, né? Ele mostra tudo aquilo que a luz está captando. Quem nós somos como pessoa para entrar num relacionamento? Às vezes a gente pensa no relacionamento, de novo, de uma forma romântica, mas a gente esquece de olhar quem que eu sou. Será que eu sou impaciente? Eu sou ansioso? Eu sou imediatista? Será que eu me estresso rápido demais? Será que eu sou muito exigente? Muito perfeccionista? Será que eu sou muito crítico? Eu sou mal-humorado? Quem eu sou? Esse é um exercício que a gente não costuma fazer. Né? E às vezes quando a gente fala, quando a gente escuta o outro falando, a pessoa nunca fala tudo, né? Nunca fala tudo. Mas o grande desafio nosso é entender primeiro quem nós somos. Porque existe uma coisa chamada mundo interior, que é aquele mundo que acontece aqui dentro. Né? Que ele é carregado pelos nossos sentimentos, pelas nossas impressões, pelas nossas opiniões. Às vezes a gente fala, às vezes a gente não fala, guarda só para nós e fica tudo bem porque está na nossa cabeça. Acontece que esse mundo interior que se passa, né, dentro da nossa alma, né, está nos moldando de dentro para fora. Está fazendo com que as nossas reações elas sejam fruto
disso que a gente tem na nossa cabeça, como nós nos imaginamos. E às vezes a gente não consegue explicar por que nós somos assim. Não dá para explicar. É um acumulado de experiências e de situações que nos levaram a ser quem nós somos. Quando a gente era pequenininho, engatinhava, né? E muita que nem vai lembrar dessa época, porque é uma época onde as nossas memórias estão diluídas em lembranças bem distantes, né? Mas os nossos pais olhavam e viam a gente de um jeito, né? E a gente já começava a dar sinais de como que nós íamos, sei lá, na frente, né? Imagina, né? Criança lá quando nasce é teimosa, aí você fala, faz e faz e faz, e quando cresce, né? Às vezes pode dar um 180, mudar a direção. Ou às vezes pode simplesmente reforçar um comportamento que ela já demonstrava lá atrás. Porque nós temos essas complexidades. Então, é importante a gente entender quem nós somos dentro de um relacionamento. Até porque, gente, parece meio radical o que eu vou falar, mas tem gente que talvez não consiga seguir dentro de um relacionamento. Porque pode ser uma pessoa complexa demais, que não vai conseguir se encontrar. E não tem problema. Porque a Bíblia nos ensina que ninguém é obrigado a casar. Aliás, né, o apóstolo Paulo fala, olha, eu recomendaria que você nem casasse, ficasse como eu sou. Porque você tem liberdade para servir a Deus, está tudo certo. Mas se você fizer a opção em casar, case. Também não está errado quem casar. E tudo isso acontece, né, essa dificuldade de entendermos quem nós somos como pessoa, tudo isso acontece porque a gente tem uma construção difícil de determinar que nós chamamos de alma. Alma. A ciência não consegue precisar o que é alma, porque a alma é quase um conceito religioso. Assim, tá? A gente sabe que nós temos uma parte que é imaterial, que é um lance chamado construto, né? É uma construção de nós mesmos, né? Os nossos gostos, os nossos desgostos, o que a gente almeja, o que a gente não almeja. E a coisa que o inimigo mais quer é atacar esta alma. Porque se ele desestrutura você, ele desestrutura tudo que está presente na tua vida. Começando pelo teu casamento. Se ele tira você do centro, né, se ele mexe com o teu equilíbrio, todo o restante reflete esse desequilíbrio. Né? E hoje a gente vive numa época onde as guerras espirituais elas se manifestam muito mais no interior das pessoas do que no exterior. E na próxima série, que começa em agosto, a gente vai estudar as guerras espirituais na alma. A Bíblia tem muitos exemplos falando a respeito disso, mas óbvio que não é um assunto, né, Paulinho, para que a gente consiga falar no culto, porque é um assunto complexo, é um assunto delicado, né, e exige um aprofundamento que às vezes não dá para você ter uma pregação de 30 a 40 minutos. Mas o mundo que a gente vive, né, é um mundo frágil, é um mundo frágil. Pensa que este mundo aqui é frágil. E vou te dar um exemplo para ilustrar essa fragilidade, um exemplo que eu vou pegar da tecnologia. Todo mundo tem celular. O que acontece se a gente ficar sem sinal? Dá um desespero. Não é verdade? Porque você não sabe se alguém está te mandando alguma mensagem importante. Você não sabe se você vai precisar, de repente, conectar com o banco para fazer alguma transação. Você não sabe se
você vai conseguir ligar para alguém para manter. É um exemplo real. Né? No trabalho, quando acaba a internet, o que acontece? Ninguém faz nada. Não é verdade? Ninguém faz nada. Né? Não entendi? Vai tomar sol. Vai tomar sol. Né? Ninguém faz nada, porque é uma questão tecnológica maravilhosa, mas é frágil. É frágil. Esse mundo que a gente vive hoje é um mundo ansioso. Ansioso. As pessoas são ansiosas. E o brasileiro mais ainda. Né? Mais ainda. Né? Então, esses são exemplos que a gente vai perceber dessa realidade. E, gente, essa realidade ela não começou em 2022, ou 2021, ou 2020 com a pandemia. Essa fragilidade ela já vem de algum momento anterior a isso. E esse evento, pandemia, só destacou essa fragilidade, esse anseio, essa loucura que a gente vive. Tá? E o mundo que a gente está hoje, e aí a gente já está terminando, mas eu vou colocar uma coisa que eu não sei se todos vão concordar, mas eu vou fazer assim mesmo. O que a gente percebe em muitos vídeos de pregação aí no TikTok, no Instagram e tudo mais? Um discurso do tipo, você vai vencer, vai dar tudo certo, as portas vão se abrir, é só milagre, é só bênção, é só vitória, é só isso, inimigo embaixo dos teus pés. Pergunto para você, essa é a realidade 100% do tempo? Não é. Aí a pessoa ouve uma mensagem dessa, chega em casa e vê. Família não está bem, finanças não está bem, saúde não está bem, né? O coração o interior não está bem, tem essa questão da ansiedade. A pessoa fala, essa palavra não está fazendo, né, o efeito para mim, porque eu ouço um discurso lindo e maravilhoso, mas não é o que acontece da porta de casa para dentro. Não é o que acontece no trabalho. Então, a gente vê muito esse discurso, né, extremamente motivacional dentro da igreja para um mundo que está se desintegrando, de pessoas que estão assim, sem foco, sem paz, sem esperança. E que se a gente pensar, na maioria das vezes, da nossa vida como cristãos, o que a gente tem é luta para lutar. É luta para lutar. Às vezes pequenas, às vezes gigantes, mas tem. Ou tem alguém aqui em nosso meio que fala assim, nossa, tem uns 2 anos que para mim é só alegria. Tenho do que reclamar. Tem alguém aqui? Pode falar só vitória, né? Só alegria. Eu não tenho o que reclamar. Eu tô rindo à toa, né? Tô igual a música lá do Fala Mansa. Lá, digamos. Ontem à noite mesmo eu estava explicando com o senhor sobre isso. Tem muitas pessoas vieram da igreja porque ele tem pastores que estão virando coach virando pastores. O cara falando, tem muitas pessoas que vão para a igreja e aí o financeiro fala e a pessoa não vê resultado, sai frustrada, depressiva e o que acontece? Ele não quer mais o Deus do Evangelho. Eu não vou mais naquele Deus do Evangelho. E acaba, né? Ele falou, tem várias e várias pessoas que estão se desviando pelo processo. Ele falou, pelo processo que é tudo financeiro. Você vai prosperar, e não é assim. Você tem que trabalhar, senão você não vai chegar a lugar nenhum. Você vai acabar, eu só ouvindo isso, prosperar, e você não vê. Por quê? Quem vai prosperar é os líderes. É um pastor da Assembleia de Deus. Ele fala, então quem vai prosperar é os líderes. Então, não vai com essa não. Eu fiquei ouvindo meia hora na noite, ele falando, não vai com essa, só coach, pastores e pastores coach. Então, filho, vai para a igreja e vê se realmente está falando da Bíblia. A Bíblia não fala só de prosperar, só prosperar. Então, cuidado. A gente falando de ser palestrante na questão. O que falta muito é a gente aprender a lidar com a realidade. A realidade é onde a gente tem
lutas, onde a gente chora, onde a gente não sabe o que fazer, onde a gente tem medo, onde a gente tem dúvida. Né? E é aí que o inimigo está surfando. Né? Porque as nossas lutas a gente não fica contando o tempo todo, né? A gente guarda pra gente, a gente guarda para aquele momento que você deita na cama, fecha o olho e fala, ai meu Deus, não sei se eu consigo mais. É esse o momento. E tudo isso são as guerras espirituais, elas estão acontecendo neste campo de batalha, chamado alma, chamada mundo interior. Né? O seu eu, que só você e Deus sabem. E as pessoas, né, elas estão se sentindo frágeis nesse sentido, porque a gente não está hoje olhando para a realidade como ela é. A gente está olhando por um ideal que nunca vai acontecer. Você acha que vai ser só festa, né? Só alegria? Só no céu. Só no céu. Aqui não. Né? O que Jesus disse? Eu estou enviando vocês como ovelhas. Então, eu estou colocando vocês no perigo. O que Jesus disse? No mundo vocês vão ter aflição. E aí o que ele fala? Né? Só tem um bom ânimo. Né? Então, gente, a gente vai entrar numa série, né, agora em agosto, para falar dessas questões. E pegando muitos exemplos bíblicos. Por exemplo, se você olhar a história de Elias, quando ele entrou na caverna, Elias entrou no estado depressivo naquela caverna. Vocês lembram da história? O que Elias fazia? Comia e deitava. Tinha força. Tinha ânimo. Qual que é a oração de Elias? Senhor, me mata porque eu não sou melhor que os meus pais. O estado que Elias estava. E, gente, Elias era profeta, homem de Deus. Não era, né, alguém que não conhecia o Senhor, que não tinha uma relação com Deus. Pelo contrário. Então, as dificuldades na alma, elas são reais. E todo cristão está sujeito a isso. É por isso que a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados que estão aonde? Agindo nesse mundo tenebroso. Para fazer o quê? Ganhar sua alma. Porque se ele tirar você do equilíbrio, tudo desequilibra. E a gente vê muita gente hoje perdendo esse equilíbrio. E um pouco do que o Val comentou agora, né? Ele falou assim, esse Deus aí, para mim, ele é distante da minha realidade. Eu só vejo meus problemas, as minhas lutas e as minhas dores. E o que nós precisamos é aprender a lidar com isso. Vencer quando a gente conseguir vencer, mas saber que essa vitória, como o Paulinho disse, ela vai acontecer só no céu. Lá no céu, aí sim, né? Aí tá tudo certo. Mas aqui nessa terra tem muita coisa. Então eu paro por aqui, porque esse assunto, então, para a gente discutir lá em agosto. Vou interromper a gravação. Lá. Deixa eu voltar aqui para o painel. Interromper a nossa gravação. Os controles, muito bem.